Março 9, lendo a história de Deus. Deuteronômio 8. A disciplina do Senhor no caminho para a terra. Tenham o cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de que o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois, sustentou-os com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante estes 40 anos. Saibam, pois, no seu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo-o e andando nos seus caminhos, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova, para lhes fazer o bem no final. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta fraqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim também vocês certamente serão destruídos por não obedecerem à voz do Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 9. O mérito não é de Israel. Ouça, Israel. Agora você vai atravessar o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Anaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos Anaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você com fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. Você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado de diante de você, não diga no seu coração: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é por causa da impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de você. Não é por causa da justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas,
mas é por causa da maldade dessas ações que o Senhor, o seu Deus, os expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. O bezerro de ouro. Lembrem-se disto e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor e ele ficou furioso, a ponto de querer exterminá-los. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. O Senhor também me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. De você, porém, farei uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. Vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa, vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhes tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, prostrei-me diante do Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e provocando assim a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los. Mas, de novo, o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão, a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então, peguei o bezerro que vocês fizeram, obra do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois, esmigalhei-o e o moí até virar pó, e joguei o pó no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá. Quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, disse: subam e tomam posse da terra que dei a vocês. Vocês, porém, se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo e a tua herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não consegue levá-los à terra que lhes havia prometido, e como os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Eles, porém, são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Deuteronômio 10, tábuas iguais às primeiras. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou:
talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então, fiz a arca de madeira de acácia, talhei 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. Lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços de Beerote e Bene-Jaacã até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e Eleazar, o seu filho, sucedeu-o como sacerdote. Dali foram para Gudgodá, e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e estar diante do Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos no seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a herança deles, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo no seu caminho para que tome posse da terra que prometi dar aos antepassados deles. Exortação ao temor do Senhor. Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos estatutos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, se não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende o direito do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele, apeguem-se a Ele, e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do louvor de vocês, pois Ele é o Deus de vocês, que em seu favor fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram para o Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Deuteronômio 11. Exortação ao amor e à obediência. Amem ao Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus estatutos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembre-se hoje de que não foram os filhos de vocês que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no meio do Egito, tanto ao faraó, rei do Egito, quanto a toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos e carros de guerra, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar, bem como o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Rubem, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com as suas famílias, as suas tendas e tudo o que lhes pertencia.
Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, a fim de que tenham forças para invadir e conquistar a terra da qual tomarão posse e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde fluem leite e mel, porque a terra da qual tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, na qual plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como em uma horta. A terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é a terra dos montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando ao Senhor, o seu Deus, e servindo-lhe de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e vocês comerão e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se, a adorar outros deuses e a prostrar-se diante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e a terra nada produza. Assim, vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando andarem pelo caminho. Quando se deitarem e quando se levantarem, escrevam-nas nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões, para que, na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem todos os mandamentos que lhes ordenam que cumpram, amando ao Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resistir-lhes. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, fará que todos os povos da terra, aonde quer que vocês forem, tenham pavor e medo de vocês. Prestem atenção. Hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordeno a vocês. Terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus, que vivem na Arabá, próximos de Gilgal, porque vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Quando a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os estatutos e as ordenanças que hoje estou dando a vocês. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração,
Acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.